O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está lá na Suíça, na reunião em Davos do Fórum Econômico Mundial, porque esse fórum ele tem um trabalho permanente, né? Na verdade, é como uma instituição que funciona em Genebra e que faz aí esse encontro, esse fórum em Davos, lá nos Alpes da Suíça. E lá está o Haddad, a Marina Silva também foi para falar de questões ambientais, etc. E o Haddad hoje teve uma reunião com representantes do governo saudita para discutir potenciais investimentos, sobretudo em concessões no Brasil. É bom lembrar que é uma promessa já de uns 2 anos, né? Quando Bolsonaro conversou com Mohammed bin Salman, que é o príncipe herdeiro, mas é quem manda, né? O pai dele, o rei, muito doente e tal, e ele é quem manda na Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman. E ele prometeu que dinheiro do Fundo Soberano da Arábia Saudita, o Fundo Soberano lá não é moleza, está na casa dos trilhões de dólares, mas que pelo menos 10 bilhões seriam direcionados para investimentos no Brasil. Não é dinheiro para governo, não. É investimento. Por isso, concessões. Por isso, o Haddad está tratando de possíveis investimentos em concessões no Brasil. Obras de infraestrutura em geral e tal. E há essa promessa do governo saudita que foi feita lá atrás ao Bolsonaro pelo Mohammed bin Salman. Vamos ver se as coisas andam um pouco mais nessa conversa do Haddad com o Al-Farli, que é o ministro saudita do investimento, não é? Então, é quem direciona os investimentos externos da Arábia Saudita. Agora, o Haddad, ali você tem, não é um público diverso, né, muito heterogêneo, mas você tem interesses diversos. O público não é tão diverso, mas interesses sim, áreas específicas e tal. E ele não foi só para conversar com o Al-Farli a respeito de um potencial, um provável até, mais do que potencial, um provável investimento da Arábia Saudita no Brasil. Mas também ele foi falar para interessados de boa parte do mundo em investimentos no exterior. Gente que busca a combinação de segurança com rentabilidade. E, basicamente, quando há esse fórum e outros encontros internacionais, vai lá o ministro da Fazenda, da Economia, enfim, dos países pobres ou dos países remediados ou dos países com relativo desenvolvimento, caso do Brasil, e vão lá apresentar as condições para esses investidores. O que eles vão encontrar se resolverem investir no Chile, ou na Colômbia, ou no Brasil, ou na Turquia, ou na Costa Rica, ou no Panamá, ou na Bielorrússia, enfim. Eles recebem ali informações, dados, perspectivas para que tomem suas decisões. E o Haddad, então, falou a respeito da questão fiscal, até porque tem muito jornalista lá também, e esse assunto foi tratado. E ele prometeu que o governo apresentará o novo arcabouço fiscal para substituir o teto de gastos. É bom lembrar que há um prazo estabelecido pelo Congresso Nacional, na aprovação daquela PEC que foi elaborada ali, principalmente pela equipe de transição. O Congresso estabeleceu que até o começo do segundo semestre, esse arcabouço tem de estar pormenorizado, com todos os seus aspectos, etc., já que ele só pode entrar em vigor, substituir o teto de gastos, no texto constitucional, porque o teto de gastos está, lamentavelmente, aliás, né, o caminho escolhido foi uma proposta de emenda à Constituição e enfiaram no texto constitucional
esse conceito errado, mal redigido, com um indexador estúpido e que colocou no próprio texto constitucional uma bomba relógio. E que em algum momento, se não for alterado, substancialmente, ou de preferência substituído por algo muito melhor, se isso não ocorrer, vai paralisar a administração pública, vai paralisar a capacidade de investimento. Mas é tão insensado, né? Tão idolatrado o teto de gastos. Sabe o que não está no teto de gastos? Pagamento de juros. Não está no teto de gastos. Então é uma beleza, não é? Você garante que o Estado, e aí no caso específico a União, se comprometerá até ao limite com a priorização do pagamento de juros. O teto de gastos impõe isso, porque o pagamento de juros não entra na contabilização daquilo que está limitado pelo teto de gastos. Não entra. Ora, se você tem alguma dificuldade para pagar juros, que você limite todo o resto. Que você restrinja todo o resto. O importante é pagar os juros, principalmente, é claro, para o sistema financeiro. Claro, você tem pequenos credores, né? E há vários tipos de credores. Alguns recebem chapéu, levam cano, são enganados, que são os detentores de precatórios. Aqueles que conseguiram no judiciário, diante da resistência do Estado em pagar o que deve, conseguiram no judiciário a determinação. Não, ele tem direito, ele é um credor da União, do Estado A, B, C, do município YZ, não importa, ele é credor. E aí você tem um precatório. Só que o Estado tratou de desenvolver mecanismos de adiamento, a náusea do pagamento de precatórios. Não é? E com isso, esse é um tipo de credor. Você tem também o pequeno credor, o cara que comprou títulos. Não é? E esse cara não tem de ser enganado, não tem de ser lesado. Ele fez um investimento acreditando naquilo que o Estado promete. Perfeito. Mas o que o teto, a lei que estabeleceu o teto de gastos, o que essa lei protege, o que essa emenda constitucional protege, é o sistema financeiro, grande credor nacional. Quando houve a substituição de grande parte da dívida externa brasileira pela dívida interna, o sistema financeiro, claro, tornou-se o grande credor. Sistema financeiro local, interno. Você tem também credores externos. Mas houve uma substituição. A grande vantagem é que você passa a dever na moeda local. Quando a maior parte da dívida é em dólar e o dólar sobe por essa ou aquela razão, a dívida cresce junto. Esse é um dos problemas centrais da Argentina. Tem mais de 70% da sua dívida contraída, contratada em dólar. O Brasil não, a maior parte da dívida pública foi contratada em reais, né? Então você fica menos sujeito, bem menos sujeito a contratempos cambiais. Mas o fato é que o teto de gastos livra o pagamento de juros dessa limitação. Em compensação, até há pouco, agora é que houve uma mudança, e teve gente que reclamou da mudança, até há pouco, se uma empresa fizesse um acordo com uma universidade pública, federal, colocando ali recursos para pesquisas,
E, obviamente, imaginando que estava fazendo um investimento, porque lá na frente obteria resultados dessa pesquisa. Até esse dinheiro ficava limitado pelo teto de gastos. E teve gente que saltou, indignado, com a decisão de se retirar, isso do limite do teto de gastos. Dinheiro que vem da Noruega, da Alemanha, fundos voltados especificamente para a preservação ambiental, esse tipo de coisa, também estava sob essa restrição do teto de gastos. É um negócio irracional. Mas a ideia era preservar a capacidade de pagamento de juros, de pagamento do serviço da dívida. Não é nem amortização, liquidação do principal. Então, é preciso substituir isso porque o resultado será, inevitavelmente, se ficar como está, a paralisação da administração e, posteriormente, a incapacidade total de investimentos públicos. Então, é preciso mudar. O que será apresentado, o Haddad não disse, nem pode dizer, porque ele não sabe. Isso é algo que está sendo alvo, objeto de trabalho de equipes, de gente especializada, em contas públicas, em investimento, em legislação, principalmente para substituir algo que está no texto constitucional. Mas a surpresa é o Haddad dizer que até abril isso será apresentado. Então o trabalho tem de ser rápido e eficiente, porque não pode ser um faz de conta. O faz de conta, por exemplo, acenado pelo Geraldo Alckmin, ontem na Fiesp, quando falou, não, a reforma trabalhista, fiquem tranquilos, não vai acontecer nada com ela, uma mudancinha ou outra ali, não disse quais mudanças serão propostas, se significativas, se importantes, se relevantes, ou se é uma coisa cosmética, uma mudança ali irrelevante, que não altere o espírito daquela reforma que foi feita. Uma pena. E espero que o Fernando Haddad, como ministro da Fazenda, também tenha uma posição a respeito. Eu, Luiz Marinho. Talvez, acho difícil, Geraldo Alckmin tenha exposto sua opinião. Não acredito. O Alckmin não é do tipo de se adiantar a uma posição de governo. Se é uma posição de governo, eu espero que não seja uma posição já definida. Talvez esteja prevalecendo no debate interno. Porque não é isso que foi prometido e, portanto, acertado com a sociedade. O sinal, a promessa, a garantia era de mudança substancial. No caso do teto de gastos, também. E a gritaria é exatamente por isso. Não pelo que o teto limita. A gritaria é para garantir o pagamento daquilo que o teto não limita. Não é? O Henrique Meirelles fica maluco quando falam na revogação do teto. Mas ele sabe por que ele foi concebido. Ele entende de finanças. Ele presidiu o Banco de Boston. É um sujeito que conhece o sistema financeiro como poucos. As expectativas. E o que essa lei, que evoluiu para a condição de emenda constitucional, o que essa emenda, o que esse texto inserido na Constituição
garante para o setor que Henrique Meirelles conhece tão bem. Mas espero que Luiz Marinho, que o próprio Haddad, sejam divergentes em relação a essa posição que o Alckmin disse é a do governo. Agora, esse Fórum Econômico, o Haddad, ele conversou com outras pessoas. Quando você vê o ambiente desse Fórum Econômico, claro, quem chama a atenção é o ministro, é o presidente desse ou daquele país, não é? Mas quem está lá mexendo as cordas é gente que nem é muito conhecida do grande público global. Por exemplo, Alexander Soros, filho de George Soros, do Open Society, e o Ian Bremmer, do Eurasia Web Stories. Eu cito os dois porque ambos conversaram com Haddad. E esse pessoal que mexe as cordas ali, esse fórum, que é da década de 70, né? Mas está lá ainda o seu fundador, fazendo discursos tanto quanto malucos, né? E a discussão, ela é até prosaica e bizarra em alguns aspectos. Porque estão lá os líderes mundiais, grandes investidores, banqueiros mil, gente da imprensa, intelectuais são convidados para dar aquele verniz, né, de reunião preocupada com os grandes temas. E, de fato, o que foi anunciado é, olha, temos aí questões ambientais, econômicas. Lá fora, aqueles protestos que já viraram também um tanto quanto parte da paisagem, né, pedindo menos poluição, etc. E houve até alguém que lembrou a coisa apenas ilustrativa, né? Falou, pô, os caras falam da preocupação ambiental, estão todos em jatinhos particulares, e aí eles fizeram as contas ali do quanto aquilo representou em termos de emissão poluente. Em poucos dias, como mudou o clima naquela região belíssima ali dos Alpes suíços e tal, como ficou mais poluído o ar. E tem gente ali se divertindo à beça, porque a ideia desses caras não é o desenvolvimento, a prosperidade. Não é essa a preocupação. Desenvolvimento social, melhores salários, mais consumo, melhor qualidade de vida. Ter a dignidade dos trabalhadores como objetivo permanente, que eles possam viver com dignidade, com segurança, com a sobrevivência garantida, não como favorzinho de quem quer que seja, mas como fruto do trabalho, fruto da riqueza produzida, fruto da riqueza que ele ajudou a produzir. Não é essa a preocupação. Então eles lançam esses temas que são rapidamente reproduzidos pela imprensa ocidental, porque grande parte da imprensa oriental nem liga para essas conversas, né? Nem dá bola, sabe que isso aí é marca de fantasia. Mas há mais do que isso. Ali há uma guerra permanente contra a ideia de nação. E a ideia de nação não naquela bobagem chauvinista, né? Aquela bobagem do nacionalismo barato que já produziu regimes nefastos. Não é isso. A ideia de nação como defesa de uma história, de uma base histórica, de uma base cultural, de uma identidade, de algo que une todas aquelas pessoas, não só porque estão no mesmo espaço geográfico
mas porque compartilham a mesma história, a mesma formação, sem que isso produza pensamento único, sem que isso produza ideias únicas e que todas as outras sejam repudiadas. Não. Mas isso é uma defesa exatamente da produção nacional de riqueza, de quem produz a riqueza, do trabalhador. E da dignidade, inclusive geográfica, que deve ser respeitada no conceito de soberania. E aí entra a Amazônia. Assunto central das conversas da Marina Silva lá na Suíça. O que se espera é que, paralelamente às garantias de que será um governo preocupado com a defesa do meio ambiente, e meio ambiente é sempre bom lembrar, não é só floresta, não é só cerrado, não é só mata, não é só o rio, mas é garantir esgoto, é garantir água tratada, é garantir que as pessoas não fiquem sujeitas à água poluída, esgoto a céu aberto, proliferação de doenças, crianças dizimadas por doenças provocadas pela falta de saneamento. Isso também é questão ambiental. Lixões. Os grandes problemas ambientais do Brasil estão nas cidades. Descontroladas, mal administradas, desregradas, mergulhadas muitas vezes em anomia. Mas também a questão amazônica é primordial. E aí entra o recado paralelo que o Brasil tem obrigação de dar sob qualquer governo. A situação jurídica da Amazônia não está em discussão. A Amazônia, toda ela, tem mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. É maior do que a maioria absoluta, esmagadora dos países. O Brasil, 8 milhões e 500. A Amazônia, 6 milhões e 500. A Amazônia no total. A brasileira, chamada Amazônia Legal, tem mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, é metade do território nacional. E toda ela, toda a Amazônia, está sob a guarda de 9 países. Tão distintos, né? Colômbia, Peru, Bolívia, Suriname, Guiana, enfim. Isso é inegociável. E a ideia desses caras que mexem as cordinhas no fórum é a internacionalização da Amazônia. Internacionalização não é só colocar dinheiro, mas é passar a ter o direito de colocar tropas e de dizer para onde vai a riqueza encontrada. Uma riqueza inestimável. Então o Brasil tem a obrigação, sob qualquer governo, de deixar claro nesses encontros, em que a Amazônia é o tema central, deixar claro, olha, aquilo que o Macron falou de internacionalização da Amazônia, nós repudiamos. Aquilo que está em alguns livros de geografia em escolas nos Estados Unidos, em alguns estados americanos, colocando a Amazônia como região internacional, nós repudiamos. Não é negociável. Não é negociável. E parem de usar a desculpa da questão ambiental para atacar a produção brasileira. Produção agrícola, a carne produzida no Brasil, a soja produzida no Brasil, o milho produzido no Brasil. Se querem discutir, discutamos com a realidade, com base na realidade. Cada bife que sai daqui é rastreável. Cada saca
de soja é rastreável. O que sai em contrabando é crime. E essa é a obrigação do governo: combater o crime, combater a ocupação ilegal, combater a invasão de terras indígenas, combater a poluição de rios em mineração ilegal, combater o desmatamento ilegal, contrabando ilegal de madeira. Isso é obrigação do governo brasileiro. Esse é o compromisso a ser assumido. Mas não venham misturar isso com aquilo que é produzido em outras tantas regiões brasileiras, sem guardar essa produção qualquer relação com essa discussão. E não está sobre a mesa qualquer discussão sobre a condição jurídica, sobre o status legal da Amazônia brasileira e, obviamente, da colombiana, da boliviana, da peruana. Não está em discussão. E esse é o recado que deve ser dado lá pela Marina Silva. E que o Haddad saiba que sim, o trabalho dele é mostrar condições de investimento, isso tudo é muito importante, mas que o Brasil não abre mão do conceito de nação soberana e independente. Ninguém tem o direito de cogitar transformar este país num mero fornecedor de minério e comida para o mundo desenvolvido. O Brasil não tem direito de aceitar que isso sequer seja discutido. Ronald.